Há uma questão muito interessante levantada por algumas pessoas que não acreditam em Deus e dizem que Deus é apenas uma invenção do ser humano e por aí afora. E aí o que eles fazem? Eles querem uma prova. Eles querem uma prova e fazem um desafio. E a pergunta se baseia no seguinte: se Deus existe, ou se é verdade que Deus é uma realidade, por que ele não aparece e se revela? Alguns até propõem um desafio, né? E ainda dizem que se Deus aparecer, dizendo eu sou Deus e tudo mais, aí eles vão acreditar. Esse é um argumento, como é que eu vou dizer, no mínimo vergonhoso. Porque veja só, uma certa vez um ateu, dono de um canal, me desafiou a entrar na live dele e tentou de todas as maneiras, até meio que me ofendendo, me ridicularizando, para ver se eu ia entrar na live, e acabou que eu não entrei, porque eu já falei, gravei um vídeo que eu não vou participar de uma live dessa maneira e nem por desafio, entendeu? Aí vem a questão: se um ateu não conseguiu fazer com que eu, um mero pecador, entrasse na sua live, sério mesmo que ele vai desafiar Deus e Deus vai se sentir na obrigação de aparecer? Esse argumento é muito tolo até, muito tolo. Veja só, na Bíblia, Deus ele se apresenta como sendo um ser que se deixa ser encontrado, não um ser que participa de desafios, não um ser que tem prazer quando alguém desafia ele e para acreditar tem que ver, tem que tocar. Não tem nada disso. Primeiro, é fé. Eu posso simplesmente dizer, eu acredito e pronto, eu não preciso provar absolutamente nada da forma que querem que seja provado. Então, simplesmente eu creio, e isso é fé. Eu não preciso ver, eu não preciso tocar, tá bom? Isso é fé. Quando Jesus ele aparece após ter ressuscitado, um discípulo incrédulo diz que ele teria que tocar em Jesus para poder acreditar, Tomé. E Jesus, então, o que Jesus fala não é um elogio para Tomé. Jesus reprova aquela atitude. Você crê porque viu, porque tocou? Mas bem-aventurado é aqueles que não precisam ver, ou seja, aqueles que não pedem para ver, para só então crer. Então, você que é ateu e costuma fazer esses desafios, eu quero que Deus apareça e aí sim eu vou acreditar, você vai passar a vida toda fazendo esse desafio e você não vai conseguir encontrar Deus. Deus, ele mesmo se oculta de pessoas que são soberbas, orgulhosas, presunçosas. E quando eu vejo um ateu com esse argumento, parece que ele quer trazer Deus para o campo humano, como se Deus fosse um ser pequeno que se deixa levar por desafios, por desaforo, como se Deus fosse movido a emoções. Sabe, daquele tipo que você desafia, eu duvido tu aparecer. Eu vou aparecer, porque senão eu perco minha moral. Não, isso não é Deus. Tem nada a ver isso. Como se Deus fosse uma pessoa que você desafia. Eu aposto, eu duvido que tu vai fazer isso. Aí Deus, não, eu vou fazer porque senão a minha honra está em jogo. Não, você não vai conseguir absolutamente nada. A recomendação bíblica é crer. Aquele que abre seu coração realmente, aquele que é quebrantado, que realmente quer buscar Deus de coração, com sinceridade, esse sim, a esse, na verdade, Deus se deixa ser encontrado. Deus é tão poderoso, tão grande, que ele só é achado por alguém quando ele mesmo quer. E ele guia as pessoas até encontrá-lo. Através da palavra, que a fé vem pelo ouvir, não é? E ouvir a palavra de Deus. Então, esse argumento, esses desafios, não vão conseguir receber nada de Deus, simplesmente o silêncio de Deus. E aí vão passar a vida toda, aparece Deus que eu acredito, manda um sinal que eu acredito. Isso, sinceramente, nem parece ser alguém que é ateu. Parece simplesmente ser alguém que precisa urgentemente de uma prova para poder tirar uma dúvida que ele tem. Sinceramente, quando eu vejo alguém com esse desafio, aparece, se Deus existe, aparece, eu vejo que essa pessoa nem ateu ela é, ou então ela nem entendeu o que significa o ateísmo. Porque o ateu ele não vai perder tempo fazendo desafios para Deus aparecer. Simplesmente ele diz, eu não acredito em Deus e ponto final. Não me interessa nem falar nada que ele apareça ou não. Eu não acredito e pronto.
E não é só em Deus, é em qualquer que seja a divindade que seja adorada por ele. Então, quando eu vejo alguém fazendo desafio, aparece, se Deus aparecer, eu acredito, eu vejo alguém que está desesperado para tirar alguma dúvida que ele tem, para tirar alguma mágoa, e ele quer urgentemente que Deus mande ou envie, ou sei lá, prove que o próprio Deus é uma realidade, para que ele possa então acreditar e tirar de dentro do seu coração algo que está tirando a paz. É simples. Porque se é ateu mesmo, ele não vai perder tempo com essas questões. Ah, aparece Deus. Não. Agora, se quer fazer desafio para Deus aparecer, eu vejo que é alguém que necessita de alguma prova que possa tocar, que possa ver, para que então ele possa ter paz. É o que eu vejo. Mas você não vai conseguir encontrar Deus dessa forma. Deus se revela de uma forma tão, como é que eu posso dizer? De uma forma tão delicada até, porque muitas pessoas querem ver Deus nas grandes coisas, grandes acontecimentos, relâmpagos. Isso aí para o fim dos tempos, realmente no último dia você vai ver. Mas enquanto não, você não vai conseguir ver Deus nesses grandes feitos. Sabe por quê? Porque você não consegue ver Deus nos pequenos detalhes, nas pequenas ações, nos pequenos acontecimentos. Esses são acontecimentos que transformam, que mudam. Enquanto você não tiver essa sensibilidade, que alguns chamam de loucura, beleza, você não vai conseguir sentir realmente a presença de Deus. E as pessoas usam o argumento, se Deus é tão poderoso assim, então o simples fato de ele estar em algum lugar, tem que acontecer alguma coisa para que ele seja sentido, porque é um ser poderoso. Meu amigo, você quer entender Deus a partir do seu ponto de vista, de seu raciocínio? Se você conseguir entender Deus, então não é Deus. Se você conseguir medir Deus, então não é Deus. Você consegue medir um ser humano, mas você não consegue medir, você não consegue entender completamente nenhum pecador, quanto mais o Deus Criador. Você não vai conseguir mesmo. Embora Deus se faça presente, ele consegue se ocultar, se esconder, vamos dizer assim, e não deixa ser encontrado por soberbos, por pessoas que simplesmente debocham dele. Um dia, aí ele vai aparecer para que todos vejam. Enquanto não chegar esse dia, conforme diz Atos, que é o dia em que Deus separou, para que o mundo seja julgado com justiça, por meio de um varão, o qual ele deu crédito e ressuscitou, é Jesus, aí sim, nesse dia ele vai aparecer. Nesse dia todo olho vai ver, todo joelho vai se dobrar. Nesse dia todas as pessoas, de todos os tempos, inclusive você que faz desafios para Deus aparecer e tal, nesse dia, aí sim você vai ver Deus. E sua reação não vai ser boa. Não vai ser boa. Vai ser uma reação de pavor, porque você vai ver que tudo aquilo que você criticou, tudo aquilo que você ignorou, tudo aquilo que você ofendeu e disse que não era real, que era mentira, tudo é verdade. Tudo é verdade. Então, você não vai conseguir encontrar nenhuma pista de Deus enquanto você quiser desafios. Enquanto você propor para Deus um desafio. Deus não se deixa levar por desafios humanos. Você acha mesmo que Deus, ele vai dar atenção para um pecador que fica desafiando a parede? Não, vai chegar o dia em que ele vai se revelar. Até lá, seus desafios não são absolutamente nada importantes para Deus. Mas para quem busca realmente a Deus com o coração quebrantado, humildemente, quem realmente busca, quer encontrar Deus de verdade, com sinceridade, aí sim, essas pessoas, Deus vai deixar ser encontrado por elas. O próprio Deus se apresentará a elas, não da forma que elas querem, mas de uma forma que ele vai tirar toda a dúvida. E elas vão acreditar no que um dia elas disseram não existe. É mentira.